sobrevindo a fome à terra. Diga fome. Quando tem fome sobre a terra, tem escassez. E nessa época aí, sempre estava associada à seca. Sempre estava associada a solos sem condições de dar frutificação. E diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Porque fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Continuando, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas as estrelas da terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12, pula para o versículo 12. Aí Isaque, que é o personagem que vamos falar hoje, no versículo 12, pula para o 26, 12. Semeou Isaque, quem era Isaque? Filho de Abraão. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele plantou naquela terra e ele recolheu 100 por 1. Por causa do que, gente? Porque o Senhor o abençoava. Por causa do que? Então diga, é a bênção do Senhor. Não é a terra seca, não é a escassez, não é a crise financeira, é a bênção do Senhor que nós precisamos. Você pode aplaudir ao Senhor? Diga, eu preciso é da bênção. Eu preciso da bênção, diga aí, eu preciso da bênção. Aí continuando o texto, olha só o que aconteceu com ele. Enriqueceu-se o homem. Pensa que se fosse você. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe enturaram todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo as terras. Pai, abençoa-nos na tua palavra essa noite, cada pessoa aqui, que a tua palavra, que é espírito e é vida, traga a manifestação de bênção a todos presentes, em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diz? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode tomar o seu assento. Você sabe que isso aqui aconteceu num tempo de crise e de guerra. Sabe que na hora que teve seca, na hora que a escassez começou a vir, Isaque disse assim: eu vou descer para o Egito. Ele já era um homem abençoado, ele era um homem rico. Ele disse: eu vou descer para o Egito. E Deus aparece para ele e diz: não desça para o Egito. Sabe por quê? O Egito era como se fosse hoje a América. O Egito é como se fosse hoje os Estados Unidos. Uma terra farta, uma terra cheia de provisão, uma terra cheia de fartura, uma terra que não tinha escassez. Talvez você que está aqui hoje, muitos ricos no Brasil, ricos dessa igreja, ricos dos online, ricos da nação, você recebe? Talvez você já pensou: vou-me embora para a América, vou-me embora para Portugal por causa dessa crise. Entrou esse desgoverno e tantas coisas ruins aconteceram. Para você não achar que a gente está falando desde a época de Abraão, quando tinha crise, as pessoas buscavam as nações prósperas para não perder até o pouco que tinha. Olha o que está acontecendo no Brasil. Vamos ver essas notícias aí. Brasil enviou 800 milionários para o exterior em 2024, a maioria para Portugal. Outra reportagem para você ter ideia de quantas milhares de pessoas foram embora,
fugiram, e o maior destino dessas pessoas é para as nações ricas, expatriados do Brasil. A imigração bate recorde em meio a desafios econômicos e envelhecimento populacional. Outra reportagem aí: brasileiros qualificados escolhem deixar o país. Em épocas de crise, as pessoas em todos os lugares do mundo, desde a época de Abraão, elas buscam fugir da crise. Se eu tiver recursos, se eu tiver condições, eu vou embora. Essa notícia aí, olha outra: cerca de 400 mil brasileiros foram morar no exterior em 2023. Talvez essas pessoas... ainda tem mais uma, Infomoney. Brasil será o 6º país com maior êxodo de milionários em 2025, projeta a consultoria. Talvez você está aqui, você está online, você está orando assim: Deus, eu vou embora ou eu fico. Deixa eu te dar essa palavra: faz o que Isaac fez. Ele buscou a Deus para saber se deveria ir embora daquela terra ou não. Eu queria dizer para você: não é os Estados Unidos que vão te fazer enriquecer, não é Portugal, não é Europa. A Bíblia diz que o Senhor, a bênção do Senhor é que vai nos seguir. Então, se você seguir a voz de Deus no Brasil, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, é a bênção de Deus que está contigo. Então tu podes prosperar nessa terra que Deus já te deu por herança. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus tem interesse de prosperar você. E Isaac, ele teve dicas de Deus de como ele podia prosperar. Deus disse: Isaac, você não vai descer, você vai permanecer nessa terra. Talvez você está aqui e diz: você está querendo uma palavra de Deus, se é para eu ir embora do Brasil. Não vá, fique nessa terra. Acredite que você pode fazer aquilo que Deus quer que você faça e Ele prosperar você. Você sabe, Isaac plantou na sequidão e Deus prosperou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, e você vai poder, as câmeras mesmo vão poder jogar na igreja inteira. Quantos aqui vieram para essa igreja depois da pandemia? Levanta a sua mão, faz assim. Você chegou aqui depois da pandemia. Faz assim isso, balança mais para a gente ver você. Eu quero dizer para você, essa igreja é uma igreja muito grande, temos milhares de membros aqui. Mas quando começou a pandemia, que foi a época que todo mundo segurou dinheiro, e que não, em épocas de crise não se faz investimentos, porque você pode perder o teu próprio investimento. Em época de crise, as pessoas fogem, muitas pessoas foram embora na pandemia, foram para países mais seguros. Pessoas aqui de Manaus saíram, Manaus estava naquele foco gigantesco, um dos mais terríveis do mundo. Muita gente foi embora para Fortaleza, para Recife, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Muitos membros da igreja, gente com muitas posses, disseram: não, eu não vou ficar em Manaus. E eu não os culpo por isso, todo mundo estava buscando um jeito. Mas essa igreja aqui, a sua maioria, nós não fugimos. Pelo contrário, nós fomos nos expor e nós montamos o drive-thru de oração, em que nós como igreja fomos pessoas que estávamos ali na beira da rua, orando por pessoas que estavam desesperadas. Nós estávamos como arautos de Deus, proclamando vida, abençoando a vida das pessoas. Quem passou aqui no drive-thru de oração e recebeu alguma oração? Faz assim, deixa eu ver vocês aí. Olha só, e naquela época, você sabe que em toda aquela crise foi a época que a igreja mais cresceu. Você pode aplaudir ao Senhor? No final daquela crise, a gente construiu esse prédio aqui maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque a bênção do Senhor estava sobre nós. A bênção do Senhor estava sobre nós. Havia uma crise, havia um desafio, mas a bênção do Senhor estava sobre nós. Nós não desistimos, nós não paramos. Esses dias uma pessoa, não me lembro quem, disse assim: rapaz, o apóstolo Arão bota aquelas velhinhas para ficar orando lá no drive-thru. E aí ele criticou, eu nem me lembro quem foi que falou isso essa semana. E ele disse assim que um dia ele passou, aí tinha uma senhora orando. Ele disse: meu Deus, essa senhora tinha que estar em casa, que os velhos que estavam morrendo. Aí estava uma senhora lá, ela disse: vou orar por você. E aí ele estava parado no carro, ela botou a mão assim no coração dele e orou nele. Ele disse que foi a noite que ele mais dormiu bem.
A senhora que estava orando, ela não estava preocupada se ela ia morrer, ela estava preocupada em abençoar. Ela estava no centro da vontade de Deus. Quando a bênção do Senhor está com você, não adianta tu fugir para a América, não adianta tu fugir para Portugal, não adianta você fugir, vou para a Suíça. Se você tem 10 milhões guardado, teus 10 milhões, teus 20 milhões, quando você dolariza, não dá nem 2, não dá nem 3 milhões num país rico como esse, é nada, vai embora sim. O que você precisa entender como filho de Deus, é que Deus te prospera. A Bíblia diz, Deuteronômio 12, 28, 8, vamos ver esse texto em Deuteronômio 28, 8, há um decreto de Deus, que Ele diz que se nós obedecermos, nós seguirmos a sua instrução e a sua palavra, Ele vai determinar que a bênção dEle esteja sobre nós. Olha aí, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que tu colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas a chave, diga a chave, é a obediência. E nós obedecemos ao Senhor durante a pandemia, e nós construímos esse tempo. Eu cheguei com os pastores e disse, gente, a pandemia está aí, um monte de gente morreu, está morrendo, mas tem o desafio, e o Senhor está nos mandando orar pelas pessoas da cidade. Vocês topam? Esses meus pastores são uma bênção, são doidos igual eu, e a gente tudo doido, os líderes de células também toparam. Nós ficamos 8 meses orando aí na frente, uma média de 500 pessoas por mês, faziam revezamento todos os dias, de 8 da manhã até 7, 6 horas da tarde. Você pode aplaudir ao Senhor? E Deus nos abençoou, Deus nos prosperou, numa época de crise, numa época de tanto desemprego. Essa igreja aqui, nós tínhamos no nosso cadastro mais de 400 famílias, que elas vinham para o templo antigo ali, elas sentavam espalhadas, eu dava uma palavra de fé, às vezes orava com eles, porque as pessoas estavam em crise financeira, e a cada 15 dias, Deus proveu, amados. As pessoas recebiam uma cesta que não era básica. Você acredita que teve dias até das pessoas receberem filé de pirarucu, gente? Açaí, filé de pirarucu, açaí, suco, sobremesa. Um dia eu estava fazendo uma reportagem para o boletim da igreja, essa cesta básica, a repórter chegou comigo e disse assim, a jornalista Catiana disse, apóstolo, isso não é cesta básica não. Isso é a cesta que eu faço para minha casa, o senhor está falando errado, não é nada básico. Eu olhei, realmente não é básico. A cada 15 dias as famílias vinham, mais de 400 famílias cadastradas, membros da igreja, e que foram abençoados num tempo de escassez. A bênção do Senhor, ela vai nos seguir quando nós obedecermos a voz de Deus. Então talvez a sua rota de prosperidade não é você ir para a América, não é você ir para Portugal, qualquer outro lugar. Você precisa fazer o que Deus te diz. Olha em Deuteronômio 28:1, a chave da prosperidade. Vamos ver Deuteronômio 28:1, ele vai dizer, como é que eu vou atrair a prosperidade, a bênção de Deus sobre a minha vida? Deuteronômio 28:1 diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. O que diz? O Senhor teu Deus sobre todas as nações da terra. Se você tiver o cuidado de fazer. Ele diz assim no versículo 2, pula para o 2. Ele vai falar assim, vai dar a chave, vamos lá. Ele diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Te alcança. A bênção te alcança. Tu não tens que correr atrás dela, ela vai te alcançar. Você pode aplaudir ao Senhor? Ela vai te alcançar. A bênção vai te alcançar. A bênção vai correr atrás de ti.
Às vezes você está igual um doido correndo atrás da bênção, está igual um doido querendo prosperar, está igual um doido, aí se mete em rascada, engana pessoas, faz falcatrua, faz cabritagem, faz cambalacho, se mete em rascada, quando a Bíblia diz que se você tiver o cuidado de seguir todas as direções do Senhor, nosso Deus, a bênção dele virá sobre nós. E aqui na história de Isaac, nós vamos ver os segredos de como esse homem prosperou. Antes de nós vermos, eu quero mostrar aqui, fixar esse conteúdo. Vamos ver esses 2 pequenos vídeos aqui, porque ele vai uma fixação desse conteúdo. Quem foi Isaac? Isaac, filho de Abraão. Abraão morre e Isaac agora vai dar continuidade na sua geração, nos seus filhos, na sua família, na sua riqueza. Ele era um homem próspero, ele tinha uma bênção de Deus, mas ter a bênção de Deus não significa que não vai ter capiroto querendo destruir tua herança. Você ser uma pessoa abençoada não quer dizer que vai ter um Satanás querendo roubar tua paz. Você está me entendendo, igreja? Quantos aqui são abençoados? Mas você vai ter guerra. Amém. Quantos aqui são abençoados, tem a bênção de Deus? Mas vai ter conflito, vai ter fight na sua casa, vai ter conflitos. Quantos aqui são abençoados? Deus esse ano nos deu 2 grandes promessas, e Ele nos falou, número 1, Ele disse em Jeremias 29, Ele disse: eu sei os projetos que eu tenho para vocês, 29:11, projetos de paz para fazer vocês prosperar, vocês prosperarem. Você pode aplaudir ao Senhor? Projetos de paz para fazê-los prosperar. Jeremias 29:11. Que projetos Deus tem para fazer para você? Prosperar. Que projeto, igreja? Quem é membro dessa igreja aqui, discípulo dessa igreja? Tem um decreto sobre nós. Deus disse: vocês vão prosperar. Você sabe que nós recebemos uma palavra quando nós construímos esse templo, no dia 18 de junho, acho que foi 18 ou 19 de junho, Deus disse assim: o que você, Arão e Ser, o que vocês, essa igreja, não fizeram em 10 anos, a unção de Deus virá sobre vocês, e vocês vão fazer em 2 anos, e aquela palavra profética se cumpriu. Aonde você está sentado, nesse lugar onde você está, faz parte dessa palavra. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós estávamos naquele ano completando 10 anos naquele prédio pequeno. 10 anos. E aquele pastor que veio veio dos Estados Unidos, nunca tinha visto a gente. Viu a apóstola Esther. Ele começou a pregar lá no meio Ponta Negra, e a apóstola Esther estava sentada assim, bem aqui na frente, onde ficam os apóstolos. E aquele homem pregando, cheio do Espírito, falando sobre aceleração. E ela olhou para ele, ela teve uma visão, uma bola de fogo saiu daquele pastor, e foi na direção dela assim. Quando entrou aquela bola de fogo, ela pulou, e veio bem aqui na frente. Quando eu vi ela fazendo isso, não é comum ela fazer isso. Isto é muito discreta, uma pessoa muito discreta, igual eu, uma pessoa discreta, pacata. Eu não sou, amor, uma pessoa discreta. Vocês que têm inveja de mim. Mas quando eu vi a Esther ali na frente, no meio do nada, aquele homem parou de pregar e disse: essa mulher está recebendo, nunca vi essa mulher. E começou a dizer assim: eu tenho uma visão. Aí Deus abriu a visão dele, ele viu aqui, eu vejo um cemitério, eu estava sentado, eu disse: está amarrado em nome de Jesus. Mata a tua mulher, não a minha, né? O cara começa a dizer: estou vendo, vê tua mulher e vê um cemitério, o que você faria? Talvez alguns até dizem: está na hora, Senhor, leva a tua serva. Como diz o caboclo, eu te juro que eu disse isso, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu estava lá e comecei a orar em línguas. Quando você começa a receber uma profecia, você começa a orar em línguas. Comecei a orar em línguas. Aí ele começou a profetizar: eu vejo um cemitério, eu vejo ruas, eu vejo... Aí ele começou a descrever todo esse cenário. E diz: eu vejo um setor. Impossível aquele homem saber, se não fosse revelação divina. E ele diz: um setor, Praça 14 de Janeiro. Aí a galera lá, aí a gente vibrou, aí eu já corri. Eu corri, os apóstolos ficaram rindo de mim lá, porque eu fiquei lá assim atrás da Esther, eu recebo. E eles ficaram fazendo gozação, olha o Arão lá dizendo: e eu. Porque a palavra era para ela.
Eu estava na unção. Sabe por quê? Quando a unção te visita, quando a unção vem sobre alguém da tua casa, da tua família, te mete nela, mano. Não fica mandando de abestado, como diz a amazonense. Isso é de Deus, vem para mim. Tu é leso, vai atrás da bênção lá. Se o mover de Deus está no lugar, vai atrás onde o mover de Deus está. Quando as pessoas precisaram de cura, de milagres, elas foram aonde Jesus estava. E elas enfrentaram multidões, elas gritaram, elas fizeram um barraco, mas elas não saíram sem a bênção. Aí eu fui logo lá, no meu modo discreto, e recebi a parte. E aquele homem começou a proclamar e disse: olha, eu nunca vi você. E aí abre a boca e começou a decretar aquilo que não aconteceu em 10 anos. Em 10 anos a gente estava lá, orando, naquele lugar que quando a gente conseguia encher, confortável, dava 500 lugares. E Deus disse: em 2 anos, o que não aconteceu em 10, vocês vão fazer em 2. E foi literalmente isso. Literalmente em 2 anos a gente fez camisa, fez placas. Vocês vão crescer em 2 anos. É aceleração, é multiplicação. Quando Deus nos dá uma palavra, você tem que velar por ela. Você tem que obedecer a direção de Deus. A palavra deste ano foi: eu tenho projetos de prosperar vocês. Amém? O projeto é de prosperar você. Mulher, o projeto é para prosperar teu marido. Esse teu marido vai trabalhar que tu não vai mais precisar trabalhar, mulher. Tá. Tu fica gritando aí, tu nem trabalha, é teu marido que trabalha. A profecia já aconteceu. E ela quer mais, que ele ganhe mais. Mulher sempre quer mais. Mulher nunca quer menos. Você nunca viu uma mulher, só se ela estiver endemoniada. Amor, tá tudo bem? Não preciso de nada. Mentira. Está com demônios. Mulher sempre sobre multiplicação. Mulher sempre sobre abundância. É a mulher. Aleluia. E aí, gente, Deus nos deu essa palavra. Ele disse: projetos de fazer vocês prosperar. E a outra palavra que ele deu para me citrusou esse ano: em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos. O que é uma proeza? Gente, é um milagre, é um negócio astronômico, um negócio desafiador. Apóstolo, ainda não aconteceu. Você está crendo que pode acontecer uma proeza na sua vida? Uma proeza, por exemplo, você vai casar esse ano. Quantos que querem casar esse ano ainda? Fica de pé. Agora de repente essa é a hora. Dá uma rodada discreta, olha. Olha assim discreto. Rico ri à toa, desfaz. Olha aí, gente. Pode sentar. É uma proeza. Aí quero casar com um homem próspero, uma proeza. Você sabe que um homem próspero também quer uma mulher próspera? Então não vá com a sua pobreza lá não, senão você vai estragar a riqueza dele. Seja próspera. Qual é a proeza? Talvez seus filhos voltarem para Jesus, é uma proeza. Talvez a sua saúde divina. Talvez esse ano é o ano da sua cirurgia. Você quer fazer aquela bariátrica, peiterátrica. Como é o nome daquela cirurgia? Como é? Desembuchação que você quer fazer. Aí é caro desembuchar. Quem sabe, é uma proeza. Deus vai te abençoar. Isso é vaidade. Tudo é vaidade mesmo. Quem sabe o ano da proeza, esse é o ano da sua casa própria, do seu terreno. Quem sabe é a cura do seu filho, da sua filha. Você está aqui, mas você tem uma condição em casa, uma doença terminal, uma doença difícil. Qual é a proeza? Nós somos milhares de pessoas, você está em casa online. Qual é a proeza? Eu não sei. Talvez a sua proeza
é você aceitar o ministério que Cristo tem para a sua vida. Talvez a sua proeza é se libertar da prostituição. Talvez a sua proeza é se libertar da pornografia que lhe perturba. Talvez a sua proeza esse ano é você quebrar as raízes de miséria e você entrar numa dimensão de prosperidade que você nunca experimentou. Você recebe, você pode aplaudir ao Senhor. Diga: Senhor, eu recebo. Então, os segredos de prosperidade de Isaac. Deus disse: Isaac, fica nessa terra. Só que aconteceu que quando Isaac chegou na terra, ele disse assim: eu vou na terra do meu pai, vou furar uns poços aqui, meu pai, numa época nessa terra aqui dos filisteus, ele plantou poços. Ele disse: meu papai tinha terras aqui. Você sabe que naquela época ter poços era uma coisa só de gente rica mesmo. E aí, ainda hoje, furar poço não é qualquer pessoa que faz. E aí ele começou, chamou os empregados dele: vão furar um poço aqui. Quando chegou lá, foi furar um poço, fluiu água, começou a dar certo. Aí os filisteus vieram e entulharam o poço dele, porque tinham inveja dele. Vamos ver um pouquinho do vídeo para o texto ficar mais claro na sua cabeça. Como foi essa história de Isaac, como a Bíblia fala. Vamos assistir. Gênesis 26, 17 a 33. Isaac saiu de Gerar e acampou no vale. Reabriu os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão e que os filisteus haviam fechado. Seus servos cavaram novos poços, mas os pastores de Gerar discutiram: a água é nossa. Então Isaac deu a esse poço o nome de Ezeque, discussão. Cavaram outro, e houve mais briga. Ele o chamou de Sitina, inimizade. Cavaram mais um e não houve briga. Isaac o chamou de Reobote, lugar largo, e disse: agora o Senhor nos deu espaço para prosperar. Dali, Isaac subiu para Berseba. O Senhor apareceu a ele naquela noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, estou com você, e o abençoarei por causa de Abraão. Isaac construiu um altar, invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali. Mais tarde, Abimeleque foi até ele com Ficol e seu conselheiro. Por que vieram a mim? Perguntou Isaac. Eles responderam: vimos que o Senhor está com você, façamos um acordo de paz. Isaac preparou um banquete, e firmaram um juramento. No mesmo dia, os servos disseram que haviam achado água. Isaac chamou o poço de Seba, por isso, até hoje aquela cidade se chama Berseba. Reflexão: a cada poço disputado, Isaac não revidou, ele seguiu adiante. Essa atitude pacífica revelou sua confiança em Deus, não em poços. E onde há perseverança, Deus honra. Mesmo os inimigos reconheceram a presença de Deus na vida dele. Salve a palavra de Deus e siga para saber mais. Você vê Isaac cavando poços e os inimigos vindo. Ele cavava, os inimigos vinham, cavava. Cada hora ele tinha uma promessa de Deus, mas os demônios, as pessoas, as circunstâncias vinham e queriam entulhar os poços de Jacó. Tá? Vamos ver, fixando esse conteúdo, mais ainda esse outro vídeo. Isaac e os poços, a prova de paciência e fé. Você sabia que Isaac enfrentou grandes disputas por poços de água? Em Gênesis capítulo 26, Isaac estava habitando na terra dos filisteus. Naquele tempo, a água era extremamente valiosa, e ele teve a iniciativa de cavar poços para atender às suas necessidades e às de sua família. Os filisteus, entretanto, queriam os poços para si. Eles tomaram para eles os poços que os servos de Isaac haviam cavado. Mesmo diante dessa injustiça, Isaac não brigou. Em vez disso, com paciência, ele se afastava e cavava um novo poço. Isso ocorreu 3 vezes, até que ele chamou o último poço de Reobote, que significa espaço amplo. Esse nome representava que Deus havia lhe dado um lugar de paz e prosperidade. Essa história nos ensina uma lição importante. Não é sempre que precisamos lutar ou insistir em batalhas. Às vezes, a melhor escolha é confiar em Deus, seguir em frente e permitir que Ele nos dirija a um lugar de paz e prosperidade. Marque alguém que precisa dessa mensagem e compartilhe. E me siga para mais reflexões diárias. Vai chegar a hora, nas suas conquistas e nos seus negócios, que você vai ter que aprender estratégias bíblicas, e nós vamos entender qual é essa estratégia que Deus deu a Isaac.
Deus deu uma estratégia dele prosperar. E foram os segredos dessa estratégia? Primeiro, eu falei ainda agora, ele decidiu obedecer a Deus. Ele não foi para o Egito, ele não foi para a América da época, ele não foi para aquele lugar onde todo mundo dizia que a bênção estava. O segredo de Isaac, o primeiro segredo de prosperidade dele é obedecer a Deus. Você pode dizer, ou pode falar, obedecer a Deus. Diga, obedecer a Deus. O segredo da prosperidade de Isaac é obedecer a Deus. Você ouvir a voz de Deus para os seus negócios. Fazendo aqui, trazendo sobre os poços, Deus disse: Isaac não desce. Ele vai, ele cava o primeiro poço, os filisteus vêm e entulham. Ele vai, cava o segundo poço, os filisteus vêm de novo com ele e diz assim: ele cavou o poço, fez um negócio bonito lá. Quando estava todo bonitinho lá, os caras chegaram e disseram assim: é o seguinte, esse poço é nosso. Ele disse: essa terra é do meu pai. Mas o teu pai não está mais aqui, agora é nosso. E eles começaram uma confusão. Você está vendo o que está acontecendo com Israel e Hamas lá em Israel? É mais ou menos aquilo lá. Os filisteus eram aqueles povos lá que continuam até hoje nessa briga, brigando ali. E aí eles entram numa contenda tão grande ali, que Isaac diz assim: cara, eu não vou brigar. Tá bem, vocês querem o poço? Tá bem, fica com esse poço. E aí eles chamam o nome do poço de contenda. Anota aí, não, gente, os trabalhadores: não, vamos sair, vamos lutar, a terra é sua, é injusta, isso, aquilo. Isaac disse assim: eu não vou brigar. O que Isaac disse? Não vou brigar. Contenda. Ele disse: eu não vou brigar. Eu vou para outra terra do meu pai. Meu pai tinha muitas terras aqui, dentro ali do Vale de Gerar. Ele diz assim: nós vamos cavar. Mas a gente cavou, nossa. Isaac disse: não vou brigar. Deixa o poço para os vagabundos. Deixa o poço para esses bandidos que roubaram da gente. Eu não vou brigar. Sabe por quê? Isaac tinha aprendido um dos maiores e mais importantes segredos da vida de qualquer pessoa, que se você entender isso, você vai viver em paz sempre. Fuja de contendas. Fuja de brigas. Fuja de contendas. Posso ouvir amém? Não vale a pena. Isaac tinha aprendido. Ele tinha visto a história de Abraão e de Ló, dois homens. Ainda agora o pastor Ray falou aqui, o Dr. Ray falou de Abraão e Ló. A bênção de Deus estava sobre Abraão, que ele prosperou tanto, e o Ló que estava na cola dele. Você quer prosperar? Fique perto de alguém próspero. Quer falir? Ande com falidos. Quer ser burro? Ande com tolos. Quer ser sábio? Junte-se a homens sábios. Quer ser uma mulher tola? Se sente com as suas amigas e fique falando tolice. Quer ser uma mulher sábia? Busque onde as mulheres sábias estão, porque elas prosperam, porque elas estão cada vez mais bonitas e lindas. E como é que elas conseguem fazer os maridos delas sustentarem elas? Porque uma mulher sábia faz o marido sustentá-la de maneira inteligente. Você sabia que é a mulher que faz o homem trazer o dinheiro para casa? Esse apóstolo, como é que eu posso fazer o meu homem, bicho velho mole? Número 1, mande ele para o legendário, que lá ele vai apanhar. Sabe aquela vontade? Quem aqui tem uma prima que ela teve vontade de bater no marido para ele deixar de ser mole? Gente, o legendário acaba com a gente. Eles nos moem, nos reconstroem nessas coisas. E aí, voltando aqui, Isaac, ele entendeu, ele viu Ló e Abraão brigando. Ele viu o pai dele. Aconteceu algo muito interessante. Quando as contendas entram, você não vê mais Deus falando com você. Fale isso para a pessoa ao seu lado. Quando a contenda entra na sua vida, Deus para de falar com você. Quando a contenda entra na sua vida, Deus para de falar com você. Quando a contenda entra, Deus não fala mais com você.
Toda hora que tiver confusão, discussão, você tiver envolvido num barraco, pode ter certeza que a voz de Deus vai se calar para você. Isaac sabia disso. E aí em Gênesis nós vemos Abraão, eu acho que é Gênesis 13:8, nós vemos Abraão, chama Ló e diz assim: gente, não pode ter contenda em nosso meio, porque nós somos irmãos. Não pode haver rivalidades, porque nós somos irmãos. Eu posso ouvir amém? Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, os meus pastores, os seus pastores, porque somos parentes chegados, somos irmãos. Quando a contenda entra, Satanás entra e ganha espaço. Por isso que quando Isaac viu no primeiro poço os caras brigando, os filisteus fazendo a maior confusão, ele disse: eu vou sair. Aí ele cava o segundo poço. Quando o poço está construído aqui, o poço exegue, aí os caras vêm: é nosso também. Aí faz outra briga, ele disse: está bem, eu vou sair. E os trabalhadores: não, ele disse: eu vou sair, eu sei que a contenda vai dar bronca, eu vou ter desgastes. Tem guerras que você não precisa entrar, igreja. Tem guerras no negócio que você não precisa entrar. Tem guerras que você não pode comprar com seu marido, você vai perder. Tem guerras que você vai perder com a sua esposa. Tem guerra que você vai perder com seus filhos. Tem guerra que você não precisa entrar com o seu sócio, que você vai perder. Ele disse: vai ter contenda, eu vou sair. E aí ele sai de cena. Com certeza os trabalhadores, os funcionários ficaram chateados. Ele disse: eu vou, meu pai tem terras. Aí ele vai para um outro local e ele cava um outro poço. Quando ele cava esse outro poço lá, e você imagina que cavar um poço leva tempo, leva meses, perfurar aquela terra. Eles não tinham os equipamentos que nós temos hoje, era uma coisa cara mesmo. E aí eles conseguem cavar um segundo poço. Quando o segundo poço está lá vem os caras de Gerar de novo: esse poço também é nosso. Você imagina que ele pode ter coçado a cabeça e disse: meu Deus do céu. Ele disse: vou sair. Os caras: não acredito, é o terceiro poço, você vai sair. Eu vou sair, eu não quero brigar com esses caras, não vale a pena. A custo de quê? A preço de quê? E ele diz assim: eu vou sair, tá aí, eu deixo o poço para eles. Mas o nome desse poço vai ser Sídna ou Sidina. E Sídna ou Sidina significa oposição. Diga: oposição. O radical dessa palavra Sídna, oposição, é um dos nomes de Satanás. Quando a oposição entra na sua vida, no seu ministério, na sua célula, dentro da sua casa, quando você se torna opositor ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, Satanás está no controle. Isaac estava numa terra de inimigos e ele sabia que se ele continuasse a fazer oposição aqui, com os homens de Gerar, que moravam nessa área e diziam: esse poço é nosso, ele ia perder. Às vezes, amados, você pode olhar como empresário: poxa, apóstolo, ele teve perdas financeiras, ele teve isso, ele teve aquilo. Há guerras que não vale a pena você entrar. Toda guerra você tem que ter um cálculo. Quanto você está disposto a pagar de preço? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Muitas vezes, aconselhando casamentos e famílias, eu digo assim: quando traições entram e situações periclitantes acontecem que pode levar ao divórcio, eu costumo dizer uma coisa: sair desse casamento é difícil e vai requerer atitudes e decisões e vai ter muitas dores, mas permanecer também vai ter dores. Você vai ter que escolher o que a longo prazo vai ser melhor, diante do que está envolvido. Hoje as pessoas, os crentes estão piores do que as pessoas no mundo. Você sabia que o IBGE mostrou que o número de divorciados no Brasil entre evangélicos está maior do que entre os não cristãos?
Diga misericórdia. Porque as pessoas não querem pagar mais preço de casamento. Ah, não estou confortável. Quem disse que casamento é só sobre conforto? Quarta-feira nós tivemos um casal aqui que vai completar 50 anos de casado. Nós temos um casal aqui na frente. Fica de pé aí, irmão Campbell, irmã Alegria, fica de pé. Quantos anos de casado? Quantos anos de casado eles têm? 62. Tenta dar um close neles aí. Cadê a câmera aqui de apoio? 62 anos de casado aqui. O irmão Campbell, e o nome dela é Alegria. Alegria, alegria, alegria. Mas se eu chegar ali com ele, e aí, foi só flores? Ela vai... Meu nome é Alegria, mas já chorei muito, meu apóstolo. Olha ela. Mr. Campbell, não é fácil. Mas aqui, que referência positiva. 62 anos de casado. Nem eu, nem você e um monte aqui não tínhamos nascido. É uma grande referência. Agora, foi fácil? Luta. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Todo domingo estão aqui cultuando, sendo uma bênção. Que Deus abençoe vocês com saúde plena, vigor. E a bênção do Senhor repouse sobre sua casa, sobre seus filhos, os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse casal lindo aí. 62 anos de casado. Mas não é sobre conforto, não é sobre bem-estar. Casamento tem filhos. Casamento tem dinheiro, tem patrimônio. Casamento tem história, casamento tem aliança diante de Deus. Você foi ao altar, fez um pacto com Deus diante dos homens e de Deus. Está pronto para divorciar? Está pronto para sair? Não foi até que a morte separe? Então pode orar, Senhor, pode matar. Quem quer casar ainda aqui? Sumiram. Sumiram. É até que a morte separe. Ou haja um problema de adultério, divórcio, de promiscuidade, de imoralidade envolvida. Mas você tem que pagar um preço. Isaac disse, eu não vou contender. Aqui, quando entrou esse terceiro poço de Sidna, ou Sidinha, ele disse assim, cara, isso é oposição. Os meus negócios estão tendo oposição. Mas sabe o que Isaac fez? Ele não desistiu. Isaac tinha a bênção de Deus. Deus disse, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Mas tinha oposição. Não é porque Deus disse que vai te abençoar, que não vai ter guerra. Por isso, um crente maduro, um homem, uma mulher de fé, resiste na fé. Eu posso ouvir amém? Deus disse que ia me abençoar, apóstolo, mas é tanta guerra que eu não aguento mais. Então entrega logo, morre logo e vai embora. Porque enquanto você viver, você vai ter guerra. Você vai ter pessoas se opondo. Sidna, ou Sidinha, é um opositor. Você tem que cuidar com as oposições na sua vida, os opositores. Quando a confusão vier. Talvez você é o confusento da sua casa. Quando alguém fizer confusão essa semana, você diz, olha a Sidinha. Sidinha quem é? A Satanazinha, o Satanás ali da confusão. Se ele entra, você perde. Quando ele entra, Grace, a gente não ouve mais a voz de Deus. Charlison, quando esse espírito de oposição entra, a voz de Deus, os nossos ouvidos são tapados. Pastora Carla, não se ouve mais. Berenice, quando esse espírito entra, ele bloqueia a nossa audição espiritual. Por isso você tem que cuidar. Vale a pena eu entrar nessa contenda? Vale a pena você que é um marido, talvez o marido da sua prima. Homens são chatos. Eu falo sobre o marido da sua prima. Homens são chatos? Homens são rabugentos? Nervosos? Sim. Demais. Talvez você está aqui, você esse homem, esse marido chato, esse homem rabugento, que reclama de tudo, que se queixa de tudo, nada está bom. Talvez você nunca nem agradeceu pela roupa lavada que a sua esposa faz para você,
uma comida, e você se está salgada você reclama, se está gostosa você fica calada e come igual um animal. Talvez a confusão dentro da casa se chama você mesmo, você é o cara, você é a Cidinha, você é a tia Cida do negócio. Só os velhos riem. Você é o confusento, talvez você é a mulher rabugenta da história. A Bíblia diz, é melhor morar no deserto do que dentro da mesma casa da mulher rangenta. Como é? Rixosa. Eu quis misturar rancenta com rixosa. Deus, a Bíblia diz que a mulher rixosa, ela é igual uma goteira. A mulher briguenta. Você é a Cidinha. E ele diz assim, a mulher rixosa é igual uma goteira que pinga. Pim, 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 pim. A mulher gritenta também. Pim, 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 pim. Você sabe, mulher, que a sua voz aguda, quando você fala, a sua voz entra no cérebro masculino. E o cérebro masculino, a sua voz aguda, gera uma perturbação mental, que o homem desconcentra, da raiva, ele não entende. Os homens confirmam isso? Olha, coitados. Mas apóstolo, minha voz é grossa. Mano, quando entra nesse ouvido, aí você reclama. Ele olha para você e diz, dá vontade de... Que tal cala ela, Jesus? Porque a Bíblia diz que a esposa ganha o marido de voz. O salmista disse assim, Senhor, põe uma tranca na minha boca, para que eu não peque contra ti. Porque a gente com raiva nessa manta diz o que não é para dizer. A gente com ira, né, doutora Carla, nossa psicóloga? A gente com ira não presta. A gente chateado. E quando você tem um marido que é um banana, que não responde, que não consegue pagar nem a água, nem a luz da casa. E a tua mãe te dizia, não casa. Você tem que cuidar com isso. Aí você quer jogar toda a culpa. Sidna, eu tomo uma decisão. Lembra que Isaac já está no terceiro poço, gastando dinheiro, os caras roubando ele, toda sorte de injustiça. Sabe qual foi o segredo de Isaac? Ele olhava para Deus. Ele colocava as injustiças que ele vivia diante de Deus. Deus, o Senhor está vendo que estão me roubando. Deus, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo comigo. Deus, o Senhor está vendo o que esses criminosos estão fazendo. Eu não vou para a briga. Eu não vou estar brigando com o meu marido. Eu não vou estar brigando com os meus filhos. Eu não vou estar brigando com a minha esposa. Eu não vou ser o briguento da família. Eu não vou ser o confusento desse relacionamento. Quem é que é o confusento do relacionamento na sua casa? Levanta a mão. Ali. 2, 3. Queria tanto ouvir um grito agora. Você que traz a confusão para sua casa, você pode ser o cara, a pessoa que traz o Satanás para o centro da sua casa. Por isso você vai fazer um propósito de ser um pacificador. Você vai ser o pai que vai pacificar a mãe com a filha. Você vai ser a pacificadora que vai pacificar o pai com os filhos. Mulheres conseguem pacificar filhos e pais? Conseguem. Talvez você vai ser o pacificador do seu casamento. Quantos são casados aqui? Quem é o mais rabugento de vocês dois? Tu, Sonha, é mais rabugenta?
Então te converte da tia Cida. Assim, o marido da mulher que grita, quem é o rabugento? É ela, gente. Quem é o confusento? Faz um propósito, Deus, eu vou afogar essa pessoa. Porque quando você é a pessoa da confusão, às vezes eu sou o confusento porque eu me descontrolo. Às vezes eu sou confusento porque eu lido com muita raiva dentro de mim. Às vezes eu sou confusento porque eu não tolero injustiça, eu não tolero coisa errada. Você é um intolerante com os outros. E às vezes isso é uma dor lá dentro de você. Talvez você foi muito abusado na sua infância, pais abusadores que batiam, esculhambavam com você, ou você foi roubado, tiraram sua infância, talvez você cresceu sem pai, sem mãe, tios batiam em você. Então, às vezes a gente desenvolve muita raiva na vida adulta, a gente lida, a gente às vezes se percebe descontrolado, que ninguém pode pisar no nosso calo, que as pessoas às vezes têm que pisar em ovos para falar, a gente é muito machucado. E aí não é sobre os outros, é sobre eu que preciso desse controle. Porque às vezes eu sou a pessoa que trago a confusão para dentro da minha casa. E eu embaralho tudo, daqui a pouco está uma desgraça, eu corro para Deus. Mas foi eu que ocasionei aquilo. Eu sou o cara que entulha o meu próprio poço. O meu mau humor, a minha ira, os meus abusos. Talvez você é uma mulher que viveu a violência, o abuso sexual. Não é difícil que tenhamos mulheres aqui que tenham vivido de algum nível. Alguém lhe tocou, passou a mão, alguém penetrou você mesmo, alguém mostrou figuras imorais para você, abuso sexual. E isso lhe gera um desgaste, uma dor. E eu quero dizer para você, mulher, que foi abusada sexualmente, você não vai conseguir tratar isso sozinha. Você precisa de uma ajuda técnica especializada. Busque ajuda. Nessa igreja nós temos vários profissionais que lidam e tratam com demandas de mulheres que foram abusadas sexualmente. Ai, não quero que ninguém saiba da minha vida. Grandes coisas. Enquanto você tiver esse preciosismo, você vai ficar doente. Talvez você é o Sidna, você entulha os poços da sua casa. Sabe o que acontece hoje? Um grande número de homens e mulheres com altos níveis de depressão. Homens, muitos maridos aqui com a testosterona de 200. Sabe o que é uma testosterona de 200? Esse homem não tem força, não tem vigor, não tem ação, vive mal-humorado, vive rabugento. Não consegue nem ir para a cama. A mulher disse, amor, hoje, em nome de Jesus. Ela faz até, bota amendoim, bota abacate, bota catuaba. O que é que tu bota lá em casa, Zé? Mas não é para mim, é para ela, gente. E aí o cara tá mal. É química. Às vezes é química e você não quer tratar. Às vezes essa tua depressão, essa tristeza, esse mau humor é química. Você diz, Espírito Santo, amigo, vai no médico. É química. Talvez você não vive com o cortisol, hormônio de estresse lá em cima. Você vive aborrecido, Jesus me controla. E aí aquele nível de estresse, pressão, trabalho, crise no trabalho lá, falta de dinheiro para pagar aluguel, casa, escola de criança e tal, você está ali, aí o diabo adora entrar nessas confusões. Você precisa de cura. Você precisa perseverar. Talvez Deus te trouxe hoje aqui para dizer, filho, tira as contendas dos seus poços. Os inimigos vão vir. Aqui ele já estava indo para o terceiro poço, tudo entulhado. Mas ele diz, eu não vou entrar na guerra. Eu vou sair. Eu vou ter a elegância de sair. Eu vou ter a elegância de não brigar com a minha mulher. Eu vou ter a elegância de não brigar com o meu pastor. Eu vou ter a elegância de não ser o confusento da minha célula. Eu vou fazer o que Isaac fazia, entregava tudo na mão de Deus. O que você vai fazer, crente?
Você vai ser pacificador. Você diga assim: eu vou ser o pacificador lá de casa. Cadê as mulheres aqui? Você vai ser a pacificadora. Você sabe, mulher, que você pacificadora, vocês mulheres têm uma habilidade gigantesca, muito maior do que nós homens, de trazer paz dentro de casa. Porque quando você está no centro, você sabe que consegue controlar ou administrar com o marido, administrar com os filhos, administrar com umas outras coisas ali. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói a casa, ela faz a casa crescer. A tola destrói com as suas ações. Aqui esse homem disse: eu vou lutar, mas eu vou lutar no mundo do espírito, eu não vou entrar na confusão. Ele sai, ele vai: meu pai tem outras terras, meu pai pode me prosperar. Aí ele vai para um outro lugar: vamos fazer outro poço, vamos investir. Dinheiro, isso, aquilo, outro. Não, Deus vai nos abençoar. Ele constrói um outro poço, que na realidade um quarto poço. E aquele poço ele estava já esperando. Ele disse: estou só esperando o diabo vir. Não vieram. Ninguém veio contender com aquele poço. Os caras cansaram. Vai chegar uma hora que o diabo vai cansar. Ele vai bater, você vai. A sua estratégia é calar. A sua estratégia é usar as armas de guerra certas. E aí ele colocou o nome desse poço. Vai ser Reobote, que significa prosperidade, lugar amplo, lugar espaçoso. Ele disse: eu construí Reobote, e nesse lugar Deus me fez prosperar. Aonde tem água em deserto, aonde a água surge, o deserto se torna um oásis. O comércio começa a vir, as pessoas começam a viver em torno daquele poço, os animais têm água para beber, gera dinheiro, gera lucro. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer dizer a ti: não pare de lutar, mas você não vai contender. Pague um preço de confiar que Deus vai cuidar dos teus negócios. Fique de pé, igreja, nesse instante. Fique de pé nesse instante. Deus é quem cuida de você. Você vai fugir das contendas. Você vai fugir dos inimigos que armarem ciladas contra você. Você vai ser um pacificador. Você vai esperar na justiça de Deus. Eu posso ouvir amém, igreja? Em tempos de crise, você vai obedecer a Deus como Isaac fez. Você vai obedecer e Deus vai te dar a direção. O que você vai fazer naquela terra, o que você tem que fazer com seus negócios, o que você vai fazer com esse mercado, o que você vai fazer com essa empresa, o que você vai fazer com esse açougue, o que você vai fazer com essa drogaria, o que você vai fazer com essa clínica, o que você vai fazer com essa banca na feira que você tem, o que você vai fazer lá com o seu consultório. Comece a orar, levante suas mãos ao Senhor. Comece a orar e dizer: Deus, me dê direção para os meus negócios. Comece a dizer: Deus, me dê sabedoria. Você ouviu hoje a estratégia desse empresário. Ele decidiu colocar tudo na mão de Deus, mesmo sendo injustiçado. Vai chegar o dia da justiça de Deus na tua vida, e que o poço que Deus tem, que vai gerar prosperidade, Ele vai te dar o lugar certo, o lugar longe dos teus adversários, longe dos teus inimigos invejosos contra ti. Por isso você vai dizer: Deus, me dê sabedoria, que eu não seja a pessoa da confusão, que eu não seja a pessoa, meu Deus, de estar se sentindo sempre injustiçado. Meu Deus, que eu não seja pessoa infantil, achar que não vai ter confusão, não vai ter bronca, mas que eu possa, Senhor, agir com sabedoria bíblica, de eu obedecer ao Senhor, de eu obedecer com as mãos erguidas. Diga: me ajuda a te obedecer, me ajuda a te obedecer, porque um dos segredos de prosperidade de Isaac é que ele obedecia a Deus, mesmo no dia difícil, mesmo nas situações mais improváveis. Diga: me ajuda a obedecer. Não é sobre estar confortável, é sobre obedecer, porque quem não obedece sempre vai sacrificar. Quem não obedece sempre vai sacrificar. Você vai dizer: Deus, eu rejeito as contendas e as confusões da minha vida. Com as mãos ainda para os céus, de olhos fechados. Diga: eu vou deixar de ser o confusento da área. Pode dizer isso. Eu vou deixar de ser a pessoa confusenta, briguenta, liguarudo, intolerante.
Diga: eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vou aprender a colocar as coisas nas tuas mãos. Eu vou parar de reclamar 24 horas dos meus filhos. Eu vou parar de reclamar 24 horas do meu marido, da minha esposa. Eu vou parar de reclamar 24 horas do meu pastor, dos meus líderes, da minha igreja, da minha pobreza. Eu vou parar de reclamar desse governo, meu Deus. Eu vou tirar a confusão da minha vida, Senhor. Oh, Espírito de Deus, o Senhor sabe as nossas guerras, meu Deus. O Senhor sabe as nossas lutas, Senhor. Nós queremos olhar para Ti. Se você está vivendo uma guerra injusta, se então pessoas estão entulhando teus poços, você é empresário, você ouviu a palavra aqui hoje, você já até pensou em sair do país, você é uma empresária, e as pessoas estão comendo lá aquilo que era seu, você vai dizer: Deus, eu coloco esse poço diante de Ti. Estão entulhando os meus poços, estão roubando meus fregueses, meus clientes, estão roubando, meu Deus. A pessoa pediu o meu ponto, porque quer fazer a mesma coisa que eu faço, porque viu que eu prospero. Ore a Deus. Talvez pessoas querem tomar o teu poço. Pessoas invejosas querem o teu casamento, invejam o teu casamento, invejam o teu marido, invejam tua esposa, querem o teu marido, querem tua esposa, e você vai dizer: Deus, toma minha causa, Senhor, me dê sabedoria, eu vou te obedecer. O Senhor disse que esse é um ano de provisão, que o Senhor tem os seus projetos para mim, é um ano de proezas, de milagres. Com as mãos erguidas, diga: faz o teu milagre na minha casa, tira a contenda da minha vida, meu Deus. Diga assim: eu faço um propósito de ser um pacificador. Eu sou um pacificador, crendo, Senhor, que o Senhor trará provisão, que o Senhor abrirá poços que trarão paz, alegria, e os espíritos de confusão, Senhor, não permanecerão, em nome de Jesus. Não vou afundar, não estou sozinho, eu estou guardado. Faz essa oração cantada, com as mãos erguidas. Ore a Deus cantando. Declare isso diante do trono do Senhor. Me ajuda a obedecer, Senhor. Temer porque você vai obedecer e não vai ter medo. Estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Toma minha eu causa. Creio em Ti. Toma causa dessas pessoas online. Toma causa da Glória Carvalho. Toma causa da Adriane Amorim, meu Deus. Toma causa do teu povo, meu Deus. Da Stephanie, meu Deus. Toma causa do teu povo aqui, meu Deus. Me dê a vitória, diga isso a Ele, me dá a vitória. Me ajuda a vencer o inimigo, meu Deus. Usar as estratégias certas, fugir da confusão, fugir das confusões. Declare agora. E o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade. Declare com toda a sua fé. Declare, faz essa declaração de fé. Deus vai te dar poços novos, poços que não terão confusão, poços de paz e prosperidade. Você vai confiar no Senhor, você não vai ser a pessoa da confusão. Minha fé em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus.
suas mãos e vai declarar: temer, porque declare. Temer. Deixa o Senhor ouvir tua oração cantada. Feche os seus olhos. Veja-se diante do trono de Deus. Jeová Jireh, Diga: eu creio. eu creio em ti. Haja. Haja o que houver. Diga com fé isso. Venha o que vier. Tu irás fazer. Irás prover de novo. Tu irás prover de novo. Diga de novo: eu creio. em ti. Eu não vivo. Isso é o decreto da palavra. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, Espírito de Deus, toma cada vida, cada pessoa nessa noite. Meu Deus, o Senhor sabe as guerras individuais aqui, os poços entulhados, cavados, aonde há guerras, meu Deus, aonde há conflitos, meu Deus. Abençoa o teu povo, meu Deus, que o teu povo aprenda a confiar em ti, que mesmo em meio às guerras, há guerras que não temos que lutar, que não temos que estar brigando, que não temos que ser o confundente, que ser um empecilho, Senhor. Porque vai chegar o dia que o Senhor nos dará o poço da paz, o poço que vai ser um lugar amplo de prosperidade, o poço na família que vai jorrar alegria, paz. Pai, abençoa o teu povo, meu Deus, abençoa o teu povo, que o teu povo faça um propósito de ser o pacificador da casa, da família, da empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre você. Tenha uma semana de paz, de novos poços abertos, de prosperidade, de obediência.